Então, porosidade no alumínio, tá? Não é parece ser simples, mas ao mesmo tempo vocês vão ver que às vezes um checklist, por exemplo, eu já peço a vocês que façam um checklist de hoje, dessa live de hoje, que irá ajudar muito para quem tem esse problema. Claro, deu problema no alumínio, isso é igual para outros processos. Às vezes vocês vão entender que em alguns tipos de porosidade é comum ao processo de soldagem TIG e alumínio. Só que às vezes isso não acontece com outros tipos de material. E a gente pode entrar nesse debate aqui hoje, tá? Mas a gente vai focar bastante nessa questão do alumínio, que é o que a gente tem bastante trabalhado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo, sobre esse tipo de defeito, tá? Uma experiência que aconteceu com vocês, compartilhem aqui para que a gente realmente possa estar, né, discutindo em nossa live, tá? Então, para começar, pessoal, eu queria primeiro falar o que é um poro, o que é porosidade, tá? Muita gente, quando fala o nome poro ou porosidade, né, não sabe o que é isso, né? Pela tecnologia de soldagem, a gente conhece poro como um vazio redondo, que ele aparece ali, seja ele, tá, no aspecto visual, ou seja, na superfície da solda, ou seja ele no interior da solda, tá? Lucas, quer dizer que pode acontecer de dar porosidade no interior e eu não conseguir ver? Exatamente. É por isso que nós temos, né, os ensaios destrutivos e não destrutivos. Porque às vezes o que você vê visualmente, uma solda bonita, por dentro às vezes não está lá essas coisas. Então uma porosidade, um poro, é problema. Tem muita gente, inclusive, que não sabe o porquê não pode deixar um poro ou porosidade na superfície ou dentro de uma solda, tá? E aí eu até pergunto a vocês aqui, pessoal, por que é que não pode ter poro? Por que é que não pode ter porosidade numa soldagem? Parece uma pergunta besta, mas eu já fiz para uma turma de soldadores experientes e os caras ficaram sem ter resposta. Porque não é o inspetor que simplesmente acha feio e ele não quer, não. Tem um motivo por ele reprovar um poro numa solda, né? Ela vai depender muito da norma e até onde ela pode estabelecer de acordo com a norma. Nem sempre aquele poro, aquela porosidade, ela vai ser uma descontinuidade reprovada, porque vai depender muito, né, dos critérios da norma. Então, o poro, ele por si só, ele é um vazio redondo e que ele deixa a junta frágil. Como assim, Landrino? Por que é que ele deixa a junta frágil? A solda, ela precisa estar 100% fundida. O material, ele precisa estar sem, digamos assim, corpos estranhos. Se você deixa, por exemplo, uma inclusão de tungstênio, um pedaço de tungstênio no meio de uma solda, aquilo ali ele pode gerar uma fadiga e uma trinca no futuro. Se você deixa um poro, né, ou porosidade, que são vários poros, né, dentro da solda, você pode deixar a junta também ela frágil. Então, essa questão do poro, da porosidade, ela vem muito nessa questão de que você vai trazer, né, uma solda fraca, né, uma soldagem frágil. E tem muita gente que não dá importância a isso. Como eu vejo também que tem muitos que dá importância, porém não sabe como resolver. Então, essa live a gente vai entender por que aparece o poro e como evitar para realmente que ele não apareça mais, tá? Pessoal, se tiverem alguma pergunta, tá? No momento que eu estou fazendo a live aqui, vocês podem ir deixando já alguma pergunta aí, alguma experiência que a gente vai estar olhando o comentário de vocês aí, tá? Já peço que compartilhe com os amigos, tá, da área da soldagem, todos eles que buscam conhecimento, a gente está aqui para trocar conhecimento e para passar também. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Rafael aí é um ex-aluno nosso aqui da região. Vamos lá, continuando. E aí, assim, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam é a diferença de defeito e de descontinuidade, tá? Poro ou a porosidade, ele é uma descontinuidade, porém ele vai ser reprovado de acordo com o critério que a norma estabelece. Então, se eu tenho, por exemplo, se minha norma diz que uma porosidade, né, um poro de 1 milímetro, ela é aprovado, se eu tenho um poro de 0,5, 1 milímetro, ele está aprovado. Então, ele não é um defeito. Então, o defeito, seja ele um poro, ou uma mordedura, ou uma medida de perna, enfim, ele se torna um defeito a partir do momento que ele ultrapassa o limite de aceitação. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um poro de 2 milímetros e na norma diz que eu só posso aceitar até 1,5 milímetro, então ele é um defeito, ou seja, ele está reprovado. Tá? Mas se ele tem um poro abaixo disso aí, então ele tá aprovado, ou seja, ele vai aprovar. Por isso que existem algumas obras que você nem faz aqueles ensaios, né,
ensaios de LP, PM, radiografia, ultrassom, porque às vezes não tem tanta, digamos assim, exigência para determinada situação, para aquele determinado serviço, tá? Então, que fique bem claro, a descontinuidade, ela vai, né, ser reprovada a partir do momento que ela sai, né, dos limites que a norma estabelece, tá? Quais são as causas do poro? Então, para a gente começar a entender como resolver esse problema, pessoal, a gente precisa entender por que o poro aparece, quais são as causas que vêm aparecer. Isso é uma causa única? Não é uma causa única. E é isso que a gente vai debater hoje na nossa live. Porque tem muita gente que diz, tá dando poro, então o gás está contaminado. Aí vai e liga para o fornecedor, o seu gás não presta não, que venha trocar essa merda. E aí o cara chega lá, quando ele vai perceber, o problema não era o gás. O problema era outra coisa. Porque às vezes você vai pegar um fornecedor que o cara entende de gás. Pô, meu gás, mas esse gás é bom. Ah, não, mas eu troquei o gás, ele está dando poro. Tá, mas será que foi isso mesmo? Então a gente tem que sempre fazer essa análise, tá? Então o poro, ele tem várias causas que a gente vai estar discutindo a partir de agora. Então uma causa número 1 que a gente tem que realmente passar a pensar no momento que está dando poro é o gás. De fato, quando a gente está soldando e começa a dar porosidade, a primeira coisa que a gente tem que suspeitar é o gás, tá? Mas, Lucas, é o gás o quê? É contaminado? É falta? É excesso? Então, é isso que a gente vai falar. Então, o gás, você tem que prestar atenção, primeiro de tudo, se você tem gás suficiente. Ah, Lucas, eu estou vendo lá no regulador de gás e está dando 18 litros, 12 litros, 10 litros. Não sei, depende da corrente de soldagem que você está atrapalhando. Porque, às vezes, o cara diz, mas está 10 litros por minuto, Lucas. Não, está de boa. Só que o cara está trabalhando a 300 amperes. Tá, 10 litros por minuto é suficiente para 300 amperes? Então, tem que fazer essa lógica, ou seja, o gás está suficiente para realmente a quantidade de corrente que você está trabalhando? Isso aí é uma coisa. Outra, será que não tem nenhum vazamento no sistema? Será que o regulador de gás, né, o manômetro lá, ele não está com problema? Eu já peguei muito problema, pessoal, tá? Isso em sala de aula, quando eu era professor, ou até mesmo dentro da minha empresa ou na indústria, pessoal com dificuldade de dizer que o Lucas está dando porosidade, mas eu olho lá no manômetro, está dando 10 litros por minuto, está dando 12, está dando 15. Aí começa a dar problema em outras coisas. Começa a jogar culpa na qualidade do gás, jogar culpa no equipamento, né, na máquina. O que eu acho foda é o pessoal dizer que está dando poro e diz que o problema é a máquina. Isso aí é o que a gente vai discutir sobre isso, tá, pessoal, hoje. Então aí o cara, poxa, tá dando poro. Aí, não, o problema é o gás. Não, vamos lá, vamos ver se eu tenho um gás suficiente. Como é que a gente faz para verificar, de fato, né, se o gás ele está numa quantidade suficiente? Você precisa entender, eu estou trabalhando 200 amperes, primeiro de tudo eu tenho que ver qual é a corrente por exemplo, qual a vazão de gás que eu preciso para 200 amperes. No meu curso, né, eu tenho uma tabela que eu mostro para os meus alunos, e ela tem lá, né, por exemplo, até 150 amperes é uma vazão tal, até 200, até 300. Então, quanto maior a corrente, maior a quantidade de gás que você precisa. Então, se você colocou lá, por exemplo, eu preciso de 10 litros por minuto, de 10 a 12. Eu coloquei no manômetro, mas eu venho com fluxômetro aqui. Pessoal, fluxômetro, alguns lugares conhecido como bibímetro, né? Ela tem um tipo um tubo, né, com a esfera. Você coloca uma borrachinha na boca da tocha e aperta. Quando você aciona o gatilho aqui, o gás ele suspende uma esfera. Essa esfera ela vai fazer uma leitura. Você vai ver lá que ela vai dar os 10 litros por minuto, 12, 15, o que quer que seja que você ajustou na máquina. Então esse ajuste, né, essa análise ela tem que ser feita na saída do bocal. Independente dela estar saindo lá na saída da tocha. Às vezes acontece de ter um vazamento na tocha, de ter um vazamento dentro da máquina. E aí? Né? Já vi casos do cara dizer, Lucas, mas está 10 litros por minuto. Aí eu pego a tocha aqui, ó, e eu gatilho ela aqui, eu não escuto nem o gás sair. Cara, mas está sem gás. Ele disse, não, mas está ali 10 litros por minuto, mas está acontecendo alguma coisa que não está chegando aqui na tocha. Aí a gente vai ver, tem um vazamento. Ou de repente o regulador de gás. Tem regulador de gás que eu já cheguei na empresa, dele tá assim, ó, lá no meio, na metade, marcando 25. Mas ele não está saindo nada. Ele começa a marcar a partir de 25. Aí você vai, aumenta um pouco mais, deixa ali em 35, aí ele começa a dar 10 litros por minuto. Porque já foi, digamos assim, ele já foi
utilizado de uma forma inadequada e acabou perdendo a qualidade daquele regulador. Às vezes acontece muito de a gente, quando vai abrir o regulador de gás, a gente não deixar aquela válvula despressurizada, né? Você tem que deixar ela folgada. E aí o pessoal faz o quê? Quando você abre aqui, às vezes está com uma pressão muito alta, que ela bate ali, dependendo da qualidade do regulador, ele começa, né, a perder, né, a qualidade do regulador. E quando você vai olhar, ele já não está mais nem baixando o ponteiro. Então, pessoal, não confiem em regulador, tá? Sempre verifique com a quantidade de gás que está saindo na tocha. Verifique que não tem nenhum vazamento no sistema, tá? Então, primeiro de tudo, falta de gás. Se o gás está sendo insuficiente, seja porque está vazando gás ou porque você está utilizando a quantidade inadequada para a corrente de soldagem que você está utilizando. Eu ainda vejo muita gente recuperando cabeçote, tá? Aí vai trabalhar com cabeçote, coloca 8 a 10 litros ali para poupar o gás, trabalhando a 220, 230, 250 amperes, e acha que tem alguma coisa de errado, mas não é o gás. Aí, peraí, você está utilizando uma corrente muito alta para uma proteção baixa. Então, muito cuidado com isso, tá? Ó, deixa eu ver quem... Cilindro de gás sem inspeção pode danificar o gás. Sempre bom a gente trabalhar, inclusive, com empresas que você tenha essa segurança. Hoje eu trabalho com a White Martins, que é uma empresa parceira nossa, e a qualidade do cilindro, a identificação que vem, aquilo ali ele te dá total segurança que você não tem um gás que foi feito um trabalho, né, inadequado. Acontece muito. Eu já tive aqui na minha região uma outra empresa que antigamente eu fazia um trabalho e que eu tinha muito problema. Tá? E esse problema, às vezes, era identificado na metade do cilindro. Às vezes acontecia de eu fazer um teste ali, eu achar que estava bacana, mas daqui a pouco o gás estava contaminado. Então, problemas com gases acontecem muito, que aí é um outro fator, tá? Um fator é quantidade de gás inadequada, que você tem que verificar se para a corrente de soldagem que você está utilizando, se a saída do gás está saindo bacana, e sempre conferir na saída da tocha. A outra é contaminação. Pessoal, para a soldagem de alumínio principalmente, é o que mais acontece, tá? Olha aí, regulador com economizador de gás. Boa noite, meu amigo Landrini. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo, meu irmão. Por exemplo, o amigo aí, o Charles Monier, ele colocou, né, regulador com economizador de gás. Hoje tem alguns reguladores, né, que eles já vêm, por exemplo, tem muito regulador que quando você aperta a tocha ali, ele dá aquele pico de gás e depois ele estabiliza, né? E tem uns que já, por exemplo, a própria White, né, a Harris, eles têm uns reguladores que são mais caros, mas em compensação você tem uma economia muito grande de gás, porque toda vez que você abre o arco elétrico ali, dá aquele pico, aquilo ali ocasiona um gasto em excesso, tá? Imagine para quem trabalha o dia todo em abrindo o arco. Então você perde muito gás, tá? Ali no pré-gás que você vai antes de abrir o arco elétrico. Então, uma válvula economizadora de gás também é uma boa saída, né? Às vezes você pega um regulador que não tem essa qualidade, mas em compensação você coloca ali na saída do regulador, né, uma válvula economizadora, onde você limita a quantidade de gás que você quer, tá? Então, independente sei lá, o funcionário aumentou para 20 litros por minuto lá, se você ajustou para 12 litros, ele só vai liberar os 12 litros, tá? Isso é muito bacana para a gente poder padronizar, e às vezes acontecer de repente do cara, né, extrapolar, às vezes a gente não sabe, tem trabalhador que quer botar no bolso do patrão, e aí é uma forma de a gente acompanhar, mas a válvula ela não vai, digamos assim, dizer se realmente está faltando ou não gás no sistema, tá? O que ela vai fazer é limitar para evitar de você tanto evitar esse pico de gás que tem na abertura do arco, como também a questão de evitar, sei lá, o cara aumentou demais o gás, ela limita ali o limite para 12 litros, 10 litros, que quer que seja que você regulou inicialmente, tá? Landrini, tem um método caseiro para saber se a chapa é da série 5000. Ô Marcelinho, diz aí pra gente, pode compartilhar, cara, aqui a live é da gente, vocês podem estar nos ajudando, podem estar compartilhando experiências, tá? Marcelinho, eu acho que eu não me engano, é um que uma vez ele me disse que ele é professor do Senai, eu acho que é esse. Não, eu acho que ele fez uma pergunta, né? Landrini, tem um método caseiro para saber... Cara, vamos lá, Marcelinho. O mais caseiro que eu costumo fazer é pegar e ver a resistência da chapa, tá? As chapas mais comuns de se encontrar no mercado são as chapas da série 1000 e das séries 5000.
são as mais comuns, tá? Só que, às vezes o pessoal, você compra numa empresa, dificilmente eles vão ter... Cara, eu vou dizer isso que eu já presenciei muito isso. Você perguntar para o vendedor qual é a série desse alumínio, os caras não sabem. E aí, às vezes, imagina, você chegou uma chapa lá na sua empresa, você precisa saber, e aí também o cliente não sabe que material é esse. Uma forma fácil de identificar é você pegar essa chapa, é claro, depende da espessura. Mas, por exemplo, uma chapa até 1/8, eu vejo até mesmo aqui na mão. Eu consigo amassar facilmente uma chapa da série 1000. Já da série 5000, ela é uma chapa que você vai ver que ela tem uma maior resistência. Se você tem algum método aí diferente, já me fala, porque é a forma que a gente identifica. Outra coisa é na própria coloração do arco elétrico. O alumínio magnésio, né, ou o magnésio, o próprio magnésio, a liga de magnésio, quando você abre o arco, ela tende a ficar um pouco azulada. Então, quando a gente pega o alumínio magnésio, ela também tem um pouco de diferença na coloração do arco elétrico. Se você prestar atenção, vocês vão entender isso aí, tá? Aí ele botou aqui, 1/8. Cara, desse jeito, eu faço, assim, a gente trabalha com alumínio, a gente entende mais ou menos a dureza do material. Eu já trabalhei muito com série 1000, com série 5000, e normalmente eu vendo, pelo menos pela plasticidade dele aqui, de amassar, você vai conseguir identificar isso aí, se realmente ele é da série 5000 ou da série 1000. Da série 1000 ele amassa muito fácil. Da série 5000 ele é bem mais resistente, então você vai perceber isso aí, tá? Continuando. Eu falei sobre gás, né? Na falta, falei sobre questão de contaminação, que é muito comum, tá? Então, na soldagem de alumínio, se a gente não tiver um bom gás, vocês vão apanhar muito se pegar um gás contaminado. Eu já tive muito problema no passado com empresas que me disponibilizavam gases contaminados, e aí eu perdia muito tempo, tá? Era um estresse, tinha que mandar recoletar, todos os cilindros que chegavam dentro da empresa tinha que testar, porque eu não tinha confiança. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma empresa de confiança, tá? Hoje eu trabalho com a White Martins, eles deixam lá e vai embora. Eu não tenho esse medo de estar desconfiando que o gás vai me dar problema. Então, um gás de boa qualidade é uma excelente solução. Outra coisa é o excesso de gás, pessoal. Tem gente que diz assim, se falta vai dar porosidade, então é só colocar mais, né? Tem gente que acha que é só aumentar, por exemplo, eu vou trabalhar na MIG, eu estou colocando, sei lá, o aperto lá da rodana lá, eu coloquei no mínimo e está patinando o arame. Então coloca no topo lá e deixa o arame puxar. Não é assim, tá? Tudo tem um parâmetro, tudo tem uma regulagem, tudo tem uma quantidade correta para evitar. Tudo que é demais também atrapalha. E o gás, se você coloca muito gás na saída da tocha, você pode gerar uma turbulência. Primeiro que vocês vão ver que a solda ela vai começar a ficar um pouco branca. Na soldagem de alumínio, quando a gente tem uma quantidade de gás em excesso, a tendência, tem gente que diz, vamos colocar mais gás, que aí vai ficar mais bonita a solda. Para começar, a solda ela tende a ficar mais branca. Eu já vi até alguns comentários do pessoal, André, por que minha solda ficou muito branca? Às vezes não é nem porque o gás está muito alto. O gás ele está alto, de repente, para aquela quantidade de corrente que você está utilizando, né? Às vezes você foi lento demais, você aumentou, então você aumentou realmente a pressão para aquela situação. Então, gás na quantidade, né, em excesso, tanto ele vai trazer um aspecto visual, aquela solda muito branca, que visualmente não é bacana. Alumínio, normalmente a gente quer ver aquela solda brilhosa, né? É aquele aspecto visual que vai realmente trazer um bom acabamento. Como também você, introduzindo muito gás, você dá brecha para a porosidade, tá, pessoal? Normalmente, quando você pega aquela solda muito branca, que se você for desbastar ela, vocês vão perceber que elas têm também microporos, porque realmente você gerou uma turbulência na poça de fusão devido ao excesso de gás que você acabou colocando. Rafael de Oliveira, seja bem-vindo, boa noite. Continuando, então o gás é um vilão, assim, um dos principais, não é o que acontece sempre, tá? Então a gente vai estar falando sobre outros temas aqui que realmente tem que ser analisado. Então o gás, eu já verifiquei tudo, Landrini, o gás está correto. Então o problema não é gás, tá? Então vamos lá. Outra coisa, contaminação por falta de limpeza. Landrini, eu limpei. Limpou como? Então assim, limpeza não quer dizer que você limpou já está suficiente para que realmente você possa fazer a soldagem. De repente você está com uma peça lá que você limpou, mas você limpou não o adequado.
Eu vou dar um exemplo, quando eu estava aprendendo a soldar alumínio. Na verdade, eu não estava aprendendo a soldar alumínio, eu já soldava alumínio, mas eu peguei um professor que às vezes eu dizia que estava contaminando um pouco o material, e ele dizia, você não está limpando bem. Não, professor, mas eu limpo, eu estou limpando a chapa, estou limpando as varetas, e mesmo assim aparecem algumas contaminações no cordão, porque eu queria ver aquela solda brilhante, né? E aí o que acontece? Eu terminava de limpar, ele vinha, limpava a minha chapa e limpava a minha vareta. Ele mostrava na minha frente, ele disse, você não está limpando correto, não, eu vou mostrar o que é a limpeza que esse problema aqui é a limpeza. Então, pessoal, sempre desconfie também da limpeza. Será que a limpeza que você fez foi adequada? Andrinho, eu passei escova, eu passei álcool, né, que são coisas que a gente tem que utilizar ali para estar fazendo a limpeza, não somente uma limpeza química, como também uma limpeza mecânica, né? Essas duas limpezas, elas acabam ajudando muito. Às vezes você pega, por exemplo, um alumínio novo, que às vezes somente uma acetona bom ali, uma acetona industrial, um álcool isopropílico já resolve. Mas às vezes você pega um material que ele está muito sujo, que você vai ter que passar inicialmente ali uma escova. E de preferência você utilizar uma escova de bronze latão ou de inox, né? A gente usa muito de inox também. Tá? Que são escovas que não vão deixar problemas de óxido. Se você vem com as de aço carbono, a tendência é que você deixe óxido na face. Tá? E se, André, eu não tenho de inox, eu não tenho de latão, eu posso passar uma de aço carbono? Pessoal, eu uso muito de aço carbono quando eu não tenho a de inox. É melhor do que você deixar a peça suja. Mas após você passar uma escova de aço carbono, ou seja, você ainda mesmo assim deixa a superfície contaminada, você tem que dar um trato, tá? Numa limpeza química. Ter um produto que possa realmente tirar tudo aquilo que uma escova de repente possa deixar. Então, que fique bem claro, tá? Limpeza nunca é demais, hein? Diz que limpar alumínio é limpeza, limpeza e limpeza. Porque, de fato, se você não tem um material ali bem limpo, ele pode realmente dar contaminações devido a isso, tá? Outra coisa, metal de base. A gente, quando vai fazer a limpeza, eu falei sobre limpeza, não é somente no metal de base, mas como também na vareta, né? Para vocês terem ideia, lá quando a gente treinava os alunos, tá, a gente sempre pedia para os alunos colocar uma chapa de alumínio ou de inox naquela região onde eles iriam fazer as soldas. Antes deles começarem a pegar uma estrutura de alumínio para deixar em uma solda de alumínio de alto padrão, era necessário que eles limpassem toda a bancada, ou seja, passava álcool em toda a bancada, não tinha que ter nada de limalha, tá? Além dessa limpeza, a gente ainda fazia o quê? A gente ainda introduzia uma chapa de inox ou de alumínio ali, onde você iria fazer a soldagem. Outro detalhe, as luvas, o avental, sempre a gente pedia, né, como sugestão de trabalhar também com a luva e um avental novo. A gente tem que tratar alumínio diferente do que a gente trata, né, um aço carbono, até mesmo um aço inox. O aço inox a gente, apesar de necessitar de um certo cuidado, mas não é tão criterioso como o alumínio, tá? Então, alumínio, qualquer sujeira ou besteira que você deixar na poça de fusão, ela pode deixar uma leve contaminação e que, dependendo da qualidade que você espera para a solda, isso pode estar te atrapalhando. Claro, um cabeçote que vai ser faceado, você não vai ter o cuidado, de repente, de uma estrutura que você quer deixar uma soldagem bem aparente, né? Eu já vi muita solda, inclusive, até um detalhe que eu ia falar com vocês. Landrino, toda solda contaminada, ela dá porosidade? Eu já vi solda contaminada que eu falo, pessoal, é quando você vê aquela solda e vê aqueles pontinhos pretos, né? Algumas, a solda de alumínio, ela é branca ou ela é muito brilhante, né? Para aquele cromado, prateado. E eu já vi muita solda que você olha ali, dela tá um pouco preta, e mesmo assim, quando você vai dar o passo faciano lá, o material não tem nada de porosidade. Então, assim, mas então quer dizer que eu posso trabalhar ele contaminando e não dar porosidade? A gente não pode dar brecha ao risco, né? Se realmente um material que ele está contaminando, ele tem uma certa tendência a dar porosidade, então a gente tem que evitar. Mas, de fato, não é de regra, por exemplo, o material ele deixou leves contaminações na face ali, ele vai dar porosidade. Porosidade ele vai muito de encontro à falta de proteção de gás inadequado. Normalmente, quando o gás ele não está adequado, ele tende a acontecer isso aí, tá? Nossos amigos acabaram de entrar aí, o Alex Costa, né? Aluno do Senai São Paulo, campeão brasileiro de sólido. Seja bem-vindo, Alex. E nosso grande amigo Júnior da Soldap. Esse é outro professor aí que... Júnior, sinta-se
à vontade para estar compartilhando também aí, tá? Participando da live com a gente. Você é nosso convidado, meu irmão. Então, pessoal, limpeza nunca é demais, tá? Seja no aço carbono, seja no metal de base, seja no metal de adição, seja no ambiente que você trabalha ou até mesmo na vestimenta que vocês utilizam. Tudo isso pode influenciar, tá? No aparecimento de porosidade na peça, tá? Outro detalhe, material muito contaminado. André, tem gente que... Eu já recebi alguns comentários assim, ó. Eu soldando uma peça muito limpa, e o cara, eu queria ver você soldando um material todo contaminado. Sendo que isso aí é o que eu mais encontro dentro da minha empresa, né? Eu digo muito à turma que desde que eu saí do Senai, foram raras as vezes que eu peguei um material limpo, uma chapa em boas condições para soldar. Normalmente a gente tem essa opção quando a gente vai fabricar alguma coisa. Mas para peças de manutenção, no dia a dia que a gente recebe muita peça para dar manutenção, isso aí a gente normalmente pega um material muito contaminado. Então, existe inclusive algumas peças que você faz a limpeza, né? Ou seja, é falta de limpeza mesmo, só apenas limpando, você vai ver que você vai ter um material 100% brilhante, uma solda sem contaminação, e você consegue ter uma excelente eficiência. Por exemplo, um cabeçote. O cabeçote, uma vez que você joga no descarbonizante, né, você tirou o descarbonizante, você faz uma limpeza com escova, né, ou seja, tem gente até que dá um passo faciando na face ali para poder pegar o material 100% limpo. Então, todos esses cuidados que a gente tem com o cabeçote, se a gente realmente faz, a tendência é que ele diminua, né, a quantidade de porosidade, de poros que apareça na face. A questão é, tem algumas peças que a gente limpa, e mesmo assim a gente acaba tendo muito problema. E são peças que elas já passaram do tempo, digamos assim, passaram muito tempo sobre o efeito, por exemplo, do óleo, né, de uma corrosão através de água, de uma corrosão através de, sei lá, de contaminantes que ali acaba trazendo prejuízos para o alumínio e fica aquele alumínio corroído demais. Então, assim, eu recebo peças dentro da minha empresa, esses dias eu vou até postar algumas que eu recebo lá. Quando você bate o olho aqui, você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou recuperar isso? É um material todo, parece um câncer aquilo ali. Então, assim, é um material que a tendência é que você consiga soldar, porém, raramente você vai ter uma peça 100% isenta de poro. Então, nesses casos, a gente procura fazer o máximo de limpeza, retirar o máximo aquele material ali que está realmente contaminado, sujo, já sob efeito de corrosão bem avançado, e acaba dando problema. Outra questão é a qualidade do alumínio, tá, pessoal? E a série do alumínio que você está soldando. A gente já pegou muito, tem o costume de pegar um alumínio que às vezes não ajuda. O alumínio, eu já peguei alumínio que você olha assim, um alumínio novo, uma peça linda, bem branquinha. E o cara vai lá, ainda faz a limpeza e quando você abre o arco, o alumínio ele acaba contaminando. Ah, Lucas, será que não tem outro fator que está ocasionando isso? Não, muitas vezes é a qualidade do alumínio mesmo que não ajuda, tá? Até mesmo a qualidade do alumínio ou até a série do alumínio que você está soldando. Tá? Todos os materiais existem, né, alguns tipos de classificação que você vai achar um material com melhor soldabilidade. Eu já peguei alumínio também muito sujo, e a gente passa uma escova ali mediana, você abre o arco e você consegue ver aquela poça de fusão bem limpa. E você ficar surpreso, tá, o cara pegar uma peça limpa e dar contaminação. Uma peça suja como essa, você abre o arco e você vê aquele negócio branco, limpo, sem porosidade. Exatamente isso. Então, essas questões, elas têm que ser analisadas, pessoal. De repente, a peça que você está utilizando, ela é uma peça que realmente ela é de uma liga frágil. É uma liga que, normalmente, o pessoal utiliza. Você pega, às vezes, o alumínio, quando você quebra ele ali, você vê que ele é muito poroso, ele é muito irregular. Então ele é um alumínio pobre e que acaba trazendo um pouco de dificuldade também na hora da soldagem, tá? Além disso, pessoal, tem também a questão dos acessórios de tocha. Uma vez que você fez toda essa análise, verifiquei o gás, verifiquei as peças, né? Verifiquei o ambiente, verifiquei a vareta, né? Tudo está correto, Lucas. Mas e aí, o que é que pode estar acontecendo? Que mesmo assim ainda acontece dando porosidade. Como é que a gente pode evitar esse problema? Então, um dos fatores que eu já vi muita gente não se atentarem, que aí eu acho bem importante que vocês prestem bem atenção nessa live a partir de agora, que a grande maioria não fazem essa análise, é a questão dos acessórios da tocha. Andrine, como assim os acessórios da tocha? Quando você pega a tocha, ela tem
a capa, né, que ela pode ser uma capa curta, capa média, capa longa. Ela tem o difusor com a pinça, o difusor de gás com a pinça, que é onde vai prender o eletrodo tungstênio, e ela tem o bocal. Então o pessoal às vezes acaba não se atentando a esses acessórios. Ou seja, às vezes o cara está com tudo correto. Só que aí você vai olhar a sua pinça ou o seu difusor, ele está danificado e está obstruindo a passagem do gás. Ou por mais que o gás ele esteja saindo, mas ele está saindo de forma desordenada, atrapalhando a saída do gás. André, será que isso é possível? Pessoal, é possível. Já teve vez de eu trocar uma pinça e resolver o problema. Como já teve vez de eu trocar um difusor e resolver o problema. Tá? Como já teve vez de eu trocar a capa e resolver o problema. Então, verifica também os acessórios de tocha. Bocal. O cara pega assim, eu já cheguei em empresa de ver um bocal, você ficava na dúvida se era um bocal cerâmico ou se era um bocal de tocha de Mig-Mag. O bocal tinha mais respingo dentro do que uma tocha de Mig-Mag. Então, isso não roda, ainda mais no processo TIG. Então, o bocal ele não pode ter trinca, o bocal ele não pode ter, né, obstrução ali, o bocal ele não pode ter vazamento ali na parte de trás dele, a rosca tem que estar bem encaixada. Tudo isso para evitar que realmente você tenha problemas com esses acessórios. Nosso amigo Júnior vai deixar sua contribuição aí. Esse cara está dentro da indústria direto, então ele deve ter muitas experiências vividas. Ele colocou aqui, ó, já peguei caso no armazenamento de vareta, irmão. Extrema sujeira, dando muita contaminação da solda. Exatamente, Júnior. Tem muita gente que me pergunta, Lucas, mas para cabeçote, para soldagem de retífica, você aconselha a fazer limpeza de vareta? Júnior, sempre eu falo o seguinte, no dia a dia, para quem solda retífica, o pessoal às vezes não dá muita importância nessa questão da limpeza da vareta, né? E dependendo da condição que você tem a vareta, ela até vai aceitar. Mas pouca gente sabe que quando você pega uma vareta como aquela lá, e você passa álcool no pano, e você sai puxando ela aqui, ó, limpando vareta a vareta, você vai ver que a flanela ela vai ficar toda preta. Onde você passou a flanela, ela vai estar preta. Se vocês têm dúvida, faça esse teste. Depois manda para mim. Lucas, é verdade, eu não sabia que a vareta ela tinha tanta sujeira. Porque isso é um dos fatores que acontecem muito, tá? E às vezes acontece muito de você comprar uma vareta de má qualidade, ela vir armazenada de uma forma que não ajuda, ou até mesmo, como você mesmo falou, né? O cara tem um ambiente e recebe uma vareta de boa qualidade e joga num local misturado, por exemplo, vareta de alumínio misturado com a de aço carbono, que a de aço carbono muitas vezes já está em processo de oxidação, ou até mesmo num ambiente que está muito sujo. Então aquela sujeira ela passa para o metal de base quando você for soldar. Então esses cuidados, né, às vezes a gente fala para a turma e a turma às vezes não toma ciência. Por que é que a retífica, por que é que a empresa de fulano, o cara faz a solda lá e a solda lá fica impecável. Zero porosidade, zero aqueles furinhos que tem na face. E na minha aqui eu só tenho dor de cabeça. Esse é um problema, tá? Esse é um problema. Deixa eu ver aqui, ó. Peças de fabricantes diferentes, pode acontecer. Exatamente isso. Luca com óleo. Pronto. E com óleo, né? Vamos lá. Questão eu até falei um pouco, não sei se você entrou agora, mas assim, ó, com relação a peças muito sujas, né? Seja com óleo, graxa, uma peça muito antiga que está cheia de poeira, é um material que você, de fato, você tem que ter um tratamento especial. Você não pode simplesmente pegar uma chapa. Normalmente quando a gente pega uma chapa nova, né? Tem até a película ali, você tira a película, mesmo assim você tem que passar ali pelo menos um álcool ou acetona. Tá? Normalmente a gente indica que passe um álcool isopropílico. Normalmente quando a gente utiliza um álcool isopropílico, você vai retirar mais ainda aquela camada de óxidos e você vai ter um alumínio mais limpo para poder executar a sua soldagem. Então tem gente que acaba utilizando 70% ou até menos e acaba passando umidade para o material, que é uma das coisas que a gente tem que evitar também na superfície do alumínio, a questão da umidade, tá? Que é até uma das coisas que a gente faz, por exemplo, nos cabeçotes. Tem gente que fala, Landrinho, você dá pré-aquecimento no cabeçote? Cara, a gente não dá pré-aquecimento. É um pré-aquecimento, na verdade, na intenção de fazer aquele quebra-gelo e retirada da umidade do material. Eu dou muito exemplo do seguinte, o Brasil ele é muito grande, então você imagina, aqui no meu estado é tranquilo, é quente, tá? Mas é úmido.
Então você pode ter um cabeçote ali que ele tenha umidade e você não consiga ver. Às vezes você, quando está passando, dando banho de tocha ali, você vê que ele vai limpando. Da mesma forma, você, por exemplo, fazer esse serviço lá no Rio Grande do Sul, né, numa temperatura a 10 graus Celsius, que o cabeçote ele vai estar frio. Então esse cabeçote ele não pode pegar ele frio e você jogar um arco elétrico a 200, 250 amperes. Tá? Que você pode, inclusive, ocasionar problema devido a isso. Ó, meus primeiros cabeçotes que soldei só tinha poros. Cara, olha, a gente tem que analisar, tá? Principalmente os primeiros cabeçotes. Eu fiz um teste ontem na minha empresa, né? A gente está fazendo os testes e logo eu vou estar levando para vocês como fazer a recuperação de cabeçotes na MIG também. E aí o que é que acontece? A gente pega um cabeçote, né? E você vai fazer aquele primeiro teste, às vezes você não por exemplo, será que aquela vareta que eu estava utilizando, ou o arame que eu estava utilizando, ele é de boa qualidade, né? Porque às vezes o pessoal acha que também a máquina, começa a condenar a máquina. Era até uma das coisas que eu ia falar aqui, que é um vilão, tá? Normalmente, o grande responsável por dar porosidade na face de um cabeçote, a grande maioria das vezes que o pessoal conversa comigo, é a qualidade do consumível de soldagem. E aí eu vou e indico um consumível que eu tenho, digamos assim, uma certa experiência positiva. Então, pessoal, hoje eu já quero que vocês deixem bem claro isso. O consumível, ele a maioria das vezes que você não tem problema com gás, que você realmente, a peça ela fez uma excelente limpeza, a grande maioria dos problemas de porosidade vem de consumível de baixa qualidade. Tá? O teste que eu estava fazendo ontem na MIG, eu já tinha uma ciência que ele poderia dar problema de porosidade, porque era um arame que estava muito tempo guardado. Esse arame, eu vou dizer a você que eu vou chutar por baixo, ele já tem uns 5 anos no mínimo guardado. Eu estou sendo bem modesto, eu acho que bem mais. Então, assim, minha intenção era mais testar o quê? Parâmetro de soldagem, ver questão de ponto de fusão, movimento, tudo isso aí que eu vou realmente estar pegando de cabeçote a cabeçote. Mas a questão é, o arame, se você tem um arame de baixa qualidade, né, tem gente que às vezes quer poupar e acaba comprando um arame ou uma vareta de menor valor e acaba, né, tendo esse problema de porosidade, principalmente no cabeçote. Mike, seja bem-vindo, Mike. Prazer ter você na nossa live, viu, meu irmão? Ó, já pegou o gás contaminado? Júnior, foi o primeiro tópico, eu acho que foi o segundo tópico que a gente falou hoje na nossa live, né? Gás contaminado que realmente acaba atrapalhando a nossa vida, né? Como eu falei, hoje eu trabalho com a White Martins, que é uma empresa, né, que me dá total segurança que eu não vou estar comprando um gás sem vergonha, tá? São gases onde você pega um gás novo, né? Não é aqueles gases que você vê que é vermelho, azul, preto, você não sabe qual de fato é aquele gás. E ainda mais sem identificação. Já peguei empresas que não mandavam nem a identificação do gás, né? Então às vezes ficava difícil até você identificar quando você tinha uma quantidade de gás no local. Então o gás contaminado ele é um fator, né, bem importante que a gente tem que estar sempre buscando empresas que tenha credibilidade, né, para que você não tenha esse problema. Eu já tive muito problema no passado e hoje eu não tenho mais. Inclusive tinha gases que você pega, faz o teste aqui, na hora que ela chega, o gás está bom, ou mais ou menos. Aí quando você começa a utilizar ele do meio para o fim, o gás está uma merda. Ele praticamente, o serviço que você vai gastar 15 minutos aqui, ele gasta 50 minutos, 1 hora, porque a solda ela fica rejeitando, tá? Então isso para a gente que trabalha com solda de alumínio é bem comum, tá? Esse tipo de problema também. Outro detalhe, eu falei sobre os acessórios de tocha, né, que tem que ser analisados para ver se realmente está dando problema devido a isso. Se você fez essa análise, mesmo assim está tudo novo e está dando problema, verifica no eletrodo do tungstênio, tá, pessoal? Essa dica aqui, eu vou dizer a vocês, pouquíssima gente sabe que às vezes um eletrodo trincado, ele pode dar sérios problemas de contaminação na poça de fusão, tá? A gente já teve muito problema, eu já peguei profissional, soldador, inclusive, olha, o Deusdete Filgueira, que está aí na live com a gente, o filho dele é meu funcionário, e um baita profissional, solda muito bem alumínio, e eu já tive a oportunidade de ver lá ele soldando no box, e ele apanhando, Lucas, não está dando certo, tem alguma coisa, tem algum problema aqui. Quando a gente ia ver lá, era o eletrodo tungstênio que estava trincado a ponta, e aquilo ocasionava um problema sério na poça de fusão. A gente trocava o eletrodo tungstênio e resolvia o problema, tá? Não era gás,
não era falta de gás, não era gás contaminado, nem excesso, não era acessórios, estava tudo correto, né? Era a ponta do eletrotungstênio que estava trincado. Então, quando vocês tocarem o eletrotungstênio na soldagem de alumínio, né, e acontecer de o eletrotungstênio, ele aos poucos ele começar a se desgastar e ele aparecer alguma trinca, outra coisa, às vezes ele trinca e você não consegue ver. Você só vai conseguir ver quando você pegar e apertar ali, vocês vão perceber que ele vai estourar a ponta do eletrotungstênio. Então, o máximo de cuidado no próprio manuseio para evitar que esse eletrotungstênio ele venha a se desgastar e você ter esse problema, tá, durante a soldagem. Então, se ele tem trinca, ele ocasiona possíveis contaminações e porosidade também. Então, muito cuidado. Outra coisa, eletrotungstênio adequado. Tem muita gente hoje ainda que está trabalhando com da ponta verde, da ponta cinza, para correntes que eles não podem estar utilizando esse tipo de eletrodo. Então, se você vai trabalhar com a corrente muito alta, eu não aconselho o da ponta cinza. Se você está trabalhando com a máquina inversora, eu também não indico um da ponta verde. Então, o eletrodo tungstênio inadequado, tanto ele pode gerar porosidade, como ele pode deixar inclusões de tungstênio, que principalmente para quem trabalha com retífica, quando está faceando lá, ele deixa aquelas ranhuras. E o pessoal às vezes não sabe o que é. São gotas de tungstênio que caem dentro da poça de fusão, e no momento do faceamento vocês vão ver aquela ranhura mais severa ali, porque o eletrotungstênio ele é muito duro, né? A resistência do tungstênio é muito alta, então você não vai cortar tão fácil como o alumínio, tá? O Wesley colocou, boa noite. Uma vez um antigo patrão que eu tive comprou um arame enferrujado para me soldar umas mandíbulas de escavadeira hidráulica e não aguentou, quebrou. Ele veio falar que eu não sabia trabalhar. Às vezes acaba caindo para o lado mais fraco, né, o soldador. Por isso que às vezes acontece de tem alguns soldadores que eles batem o pé e dizem, eu não vou fazer. Só que tem muitos que vão dizer o seguinte, eu tenho que fazer porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, e eu prezo pelo meu trabalho. Só que a gente tem que deixar bem claro, eu vou fazer porque você está mandando, mas isso aqui não é a situação adequada. Se quebrar, não bota a culpa em mim. Por isso que a gente tem que ter conhecimento técnico. Inclusive o Mike, se ainda estiver na live, é um dos caras que defendem muito isso. Eu também. Né? O quanto você tem que aprender, buscar conhecimento para evitar a demissão. Né? É bom que venha a empresa aprender antes de buscar esses conhecimentos antes que chegue a demissão. Porque se você tem, né, aquele embasamento de chegar para o seu patrão e dizer isso, ele com certeza ele vai entender que a culpa foi dele, não sua. Tá? Cara, infelizmente fiquei grilado. É isso aí. Vamos lá. Além do eletrodo tungstênio, existe outro fator. Cara, esse fator aqui é cruel. Lucas, está tudo correto e está dando poro. Aí vem o problema que muitas vezes está entre a máquina e a tocha. O problema está no soldador. O soldador ele pode influenciar muito também, pessoal, tá? Você, se tem algum dono de empresa aqui, retífica, alguém que trabalha com solda de alumínio e tem seus funcionários, e você tem problema de porosidade, pode ser também um soldador. Mas não joga a culpa nele sem antes fazer todos esses testes, né? Checar tudo isso que a gente vem falando. Porque o soldador, uma vez que ele trabalha com um stick alto, né? Ou seja, com a distância do bocal do eletrotungstênio para a peça muito alta, você pode gerar o quê? Uma falta de proteção adequada. Seja por um stick alto muito alto ou porque você está com a inclinação de tocha muito alta. Então, inclinação inadequada, né? Distância do bocal para a peça muito alta, você pode ocasionar também porosidade. Tá? Não somente isso, a questão da velocidade da soldagem. De repente você está trabalhando, por exemplo, eu dei um evento falando sobre soldagem de cabeçote, eu dizendo que a turma tinha que trabalhar de 200 a 250 amperes para soldar no cabeçote. E aí, o que é que acontece? Os caras, alguns já mandaram uns vídeos para mim que tipo assim, Lucas, a máquina está muito alta, não sei o que. Ele estava acostumado a trabalhar lento. Só que ele aumentou a corrente de soldagem agora, ele começou a fazer a mesma velocidade de soldagem que ele fazia antes. E não é dessa forma. Uma vez que a gente aumenta a corrente, a gente precisa aumentar a velocidade para manter o mesmo ponto de fusão. Então, uma vez que você está trabalhando com a corrente alta e você está fazendo a solda muito devagar, você pode dar porosidade. Você acaba passando do ponto de fusão do material e você vai gerar porosidade devido a isso também.
Então que fique bem claro, nem sempre o problema vai ser, né, os critérios que eu falei inicialmente, né, o gás, a tocha, o material, a limpeza. Às vezes acontece também do soldador, né, de fato, ele não ter tanta experiência, ele não está prestando atenção nisso, que ele está trabalhando com arco muito longo. Já peguei muito soldador, de eu ver ele soldando aqui o arco lá em cima, ó, baixo o eletrodo tungstênio, está muito distante. E quando às vezes você precisa trabalhar, Landry, mas às vezes eu preciso trabalhar com a distância do arco um pouco alto, devido à distância, eu não consigo, né, devido ao acesso, eu não consigo trabalhar com um bocal tão perto. Então aumenta a vazão do gás para compensar isso aí. Mas a questão é, se você deixa a distância do bocal para a peça um pouco longo, ou até mesmo a questão da inclinação da tocha muito em excesso, isso pode gerar também a questão da porosidade. Tá? Então, velocidade de soldagem, né? Se o soldador ele faz a solda muito lenta ou muito rápida, ela também pode gerar porosidade. Então, muita atenção na questão do ponto de fusão. A gente tem que entender dia após dia qual o ponto de fusão adequado para que você realmente consiga ter um bom controle da força de fusão e não deixar descontinuidades que muitas vezes você não vai ver visualmente. Né? Quando der o passo faciano, se for desbastar a solda, vocês vão ver. Às vezes acontece de você ter que fazer um enchimento no eixo e que vai ser feito a usinagem posterior, ou até numa tubulação que está desgastada e você tem que encher para depois. Enfim, situações que você precisa depois passar por uma usinagem e que você vai ver que vai aparecer vários poros devido a tudo isso que eu comentei aqui. Trabalho muito com eletrodo é 1/350, fazendo enchimento em rolete. Você conhece esse eletrodo? Cara, eu não conheço. Isso não é para alumínio não, né? Para alumínio eu sei que não é, porque pelo menos não trabalhando com essa especificação técnica. Deixa eu ver aqui, o menino colocou aqui. Máquina da gasola, polaridade da tocha. Ô Charles, isso é uma pergunta, cara? Para me entender. Outro detalhe aqui, só para a gente finalizar, a gente já está acabando a nossa live, mas pessoal, o último critério que normalmente eu também peço que o pessoal identifique, né? Será que o seu depósito de material, o seu depósito de vareta, ele está adequado para a corrente de soldagem que você está trabalhando? Às vezes também você está numa velocidade bacana, mas você está depositando muito pouco material, ou está depositando muito, tá? Então, essa questão do ponto de fusão, ele vai realmente interferir na questão da qualidade da soldagem. Então, sempre verificar, vocês precisam praticar muito. Alumínio, né, como todo o processo, né, o processo TIG, ele tem que praticar muito, ele é um processo mais difícil de se soldar. E hoje está muita gente querendo soldar alumínio. O cara aprendeu a soldar ontem e já está querendo encher cabeçote hoje. Não estou dizendo que isso é errado, eu só acho que ele precisa praticar mais para poder fazer uma tarefa como essa, que não é uma coisa simples, né? Você vai colocar um cabeçote desse num carro para rodar, cliente, se você der pau, prejuízo do tamanho do mundo. Então tem que ter muito cuidado. Inclusive para quem está trabalhando com retífica de cabeçote, que está querendo aprender, aprimorar, cara, vai numa retífica aí, sempre tem cabeçotes que não tem mais como recuperar, compra ou pede o cara para emprestar um para você poder treinar e treina, entendeu? A prática leva a gente à perfeição, né? Pessoal, a live hoje era para trazer esse tema sobre porosidade no alumínio, né? Um tema que de fato a gente está bem acostumado de ser questionado. O pessoal tem muito problema com porosidade, principalmente em retífica. Essa live hoje era para a gente trazer esse passo a passo, de fato, que vocês precisam buscar de conhecimento para poder, no momento de um problema desse, né, vocês entenderem quais são as causas de uma porosidade no alumínio. Tá, e como tratá-las. Então, pessoal, essa live ela vai ficar salva. Quando terminar aqui a gente vai postar ela. E eu peço que vocês divulguem com a turma da soldagem, que vocês possam realmente desfrutar desse conteúdo e pôr em prática no dia a dia de vocês, tá? Vou só ver aqui, ó, tem mais algumas perguntas aqui. O Wesley botou, não, ele é um eletrodo de alta dureza. Depois olha um vídeo que eu postei para você dar uma olhadinha. Ah, Wesley, entendi. No caso, deve ser aqueles eletrodos para dar dureza, né? Normalmente em juntas, se tem muito desgaste, o pessoal coloca para aumentar a dureza.
Trabalhar 10 anos com moldes de pneus em alumínio cada dia é um desafio. Verdade, cara. Todas as áreas são, né? Eu trabalho com alumínio também há muito tempo e eu estou sempre aprendendo. Muita gente pergunta, Landrini, um dia desse um seguidor perguntou, Landrini, eu sou técnico, já fui professor de solda, já trabalho com solda há muito tempo, mas, cara, eu não tenho esse conhecimento que você passa de soldagem de alumínio, de onde é que você tirou isso? A gente está todo dia estudando. Independente de você, tem coisas que você não aprende numa universidade, né? Por exemplo, soldagem de alumínio você não vai aprender numa universidade. Isso aí são experiências que a gente tem, que a gente troca com profissionais. É network que todo dia eu estou fazendo, né? Pessoas que eu busco muito referência também. Se engana quem acha que eu não tenho aqui buscar realmente conhecimento também, eu também tenho muito, como eu passo e compartilho para muita gente. Então, profissionais que me acompanham também vai adquirir conhecimentos que muitas vezes você não vai encontrar dentro de uma universidade, tá? Então, experiência, trocas de experiência acaba engrandecendo o nosso trabalho, tá? Meus amigos, vou encerrar essa live por hoje, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Não vou citar nomes que tem uma turma danada, então muito obrigado por terem participado, por terem perguntado, por terem nos acompanhado, tá? E nos vemos na próxima terça-feira. A gente vai estar aqui mais uma vez no Solagem com Landrini, tá? Nos vemos até uma próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau.